Oi, mulheres. Vim apresentar para vocês hoje o app Rotina Acalme Mais. Foi um app desenvolvido por uma consultora de sono, eu, para ajudar outras consultoras de sono a facilitar muito o nosso trabalho no dia a dia. Eu sou Priscila Paixão, consultora de sono desde 2020, já atendi dezenas de famílias e consegui transformar muitas noites de sono. Desde quando eu comecei minha formação com a Sara Mendonça no Family Wellness, lá em 2020, eu já queria criar alguma forma de facilitar meu trabalho com o sono, a parte de ficar analisando a rotina manualmente, sempre me deu uma gasturinha, assim, nunca curti muito. Então, inicialmente, eu criei uma planilha no Excel para fazer todo esse trabalho para mim, mas eu ainda tinha todo o trabalho de ficar digitando todas as informações que a mãe me mandava. E aí, vocês vão ver daqui a pouco como eu transformei isso com esse app. Eu sou formada tanto pelo Family Wellness como pelo Instituto Eduque Bem e trabalho tanto como consultora de sono, como educadora parental. Então, eu sei tudo que você passa aí no seu dia a dia como consultora de sono, terapeuta de sono, educadora de sono infantil. Então, criei esse app especialmente para nos ajudar nesse trabalho integrativo de uma visão consciente do sono infantil. E você vai ver cada detalhe que eu preparei para você. Então, vou apresentar aqui para vocês como o app funciona e no final tem uma promoção incrível para vocês. Então, fiquem até o final para vocês conseguirem aproveitar. O que é o app Acalme Mais Rotina Infantil? É um app para transformar a sua consultoria. Como que ele funciona? Vou apresentar aqui. Como que ele surgiu primeiro, né? Eu queria explicar para vocês qual que foi minha inspiração, por que que eu decidi criar esse. Gente, o que que eu reparei? Eu passava 3 horas por semana lidando com relatório de cliente. Eu recebia, tá? Como era o meu funcionamento, né? Não sei que é o de vocês, mas imagino que seja muito parecido. Eu recebia a rotina por WhatsApp de duas formas. Ou a mãe me mandava uma planilha preenchida, eu coloquei até aqui um exemplo, né? Então a mãe vinha aqui preencher à mão. Eu pegava todos esses dados, jogava numa planilha de Excel para calcular a janela de hora, é, constância, né? O que estava acontecendo na rotina, tempo de soneca, tempo de sono noturno, tempo total de sono. Ou a mãe me mandava por mensagem, acordou a tal hora, dormiu a tal hora, fez soneca a tal hora. E a mesma coisa, eu tinha que pegar todos aqueles dados, passar por uma planilha de Excel. Às vezes nem dava tempo, se a mãe mandasse muito em cima do horário do atendimento, eu tinha que olhar ali por cima aquela planilha que ela mandou e tentar ali fazer uns cálculos de cabeça, criar uma estratégia. Isso consumia muito meu tempo. E até me desestimulava um pouco de fazer atendimento, porque era um trabalho muito chato. Assim, a parte de ficar digitando na planilha tudo que eu recebia. E isso já era para automatizar meus cálculos, né? A planilha já fazia muitos cálculos ali para mim. Essa parte era muito chata, porque o legal é você criar estratégia de sono, é você pensar no que vai solucionar o problema da mãe. Não é ficar ali digitando o horário, fazendo cálculo de janela de sono. Outro problema que eu tinha era essa análise superficial, né? Se a mãe mandava ali muito em cima a rotina muito em cima do atendimento, eu não conseguia criar nada ali muito rápido, né? Fazer uma análise profunda rápido, conseguia até criar algo, mas era muito no eu acho que aqui vai dar, eu acho que deu tantas horas de soneca, eu acho que a janela de sono tá assim, pelo que eu bati o olho aqui e vi, né? E quando eu falo em cima da hora, gente, é se ela me mandasse no mesmo dia, e olha que eu só atendo à tarde. Muitas vezes não dava tempo de eu digitar tudo que ela mandou para aí sim fazer uma análise profunda, né? E essa falta de profissionalismo. Então, eu gastava ali, por cliente, em um atendimento de cliente, eu calculava ali em torno de 3 horas para esse cliente, só de ficar fazendo análise de rotina por semana, né? Dependendo da agenda, ali, se eu estava com 5 clientes por semana, eram 5 horas por semana analisando rotina de cliente, fazendo esse trabalho. Não era nem analisando a rotina, né? Era fazendo esse trabalho de pegar o que ela me mandou, passar para a planilha, ficar fazendo cálculo, ficar imaginando o que era que estava acontecendo. Então, esse é um custo real, né? Eram 5 horas por semana, 3 horas por cliente, coisa que eu tinha que cobrar da cliente, né?
e essa análise manual, né? Então, eu tinha ali um número limitado de clientes que eu conseguia atender, né? Mais limitado de clientes que eu conseguia atender por semana, porque eu tinha que deixar um tempo para essa análise de rotina, né? Para digitar, não era nem não só fazer análise, mas para ficar digitando tudo aquilo. Isso impactava, claro, na minha receita, num cansaço, né? Que era tempo que eu podia ou estar atendendo mais clientes, ou podia estar com meu filho, né? Podia estar fazendo várias outras coisas. Mas estava ali, ficando, fazendo análise de rotina. Se eu tiver aí 5 clientes por semana, passar 1 hora em cada cliente analisando rotina, você pode trocar isso por 3 novos clientes naquela semana, né? Faturar aí mais 1.500, R$ 2.000 por semana. E foi por isso que eu criei o Acalme Mais. Eu não queria mais ficar passando tanto tempo digitando e fazendo conta da minha cabeça. Então, aí eu criei o Acalme Mais Rotina Infantil, que ele faz toda uma análise automática da rotina, com relatórios profissionais e me dando tempo para o que realmente importa, que é fazer a análise dessa rotina, que era a estratégia para minha cliente, né? Então, esse app ele transforma dados da mãe já em insights. Você bater o olho, você vai ver, eu vou mostrar aqui para vocês. Relatórios prontos em segundos, sem planilhas ou cálculos manuais, tira essa parte chata do nosso trabalho e mais tempo para as nossas clientes. Para isso, a gente criar estratégia para transformar a rotina e fazer esse bebê dormir. Então, claro que eu achei o app muito bonito, né? Fiz ele para ser bonito também, mas isso não é o que mais importa. O que mais importa é que cada funcionalidade foi pensada para resolver um problema real, que eu realmente vivia nas minhas consultorias. Então, como que funciona aqui o fluxo do app, tá? A mãe vai registrar a rotina, você já vai acessar os relatórios prontos. A mãe registrou, já vem para você com tudo calculado, tudo muito simples. E agora eu vou mostrar exatamente como funciona para vocês. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês qual que é a visão já da consultora, que é o que realmente importa para vocês, né? sonacolhedora@gmail.com. Vou minha senha aqui. Quero mostrar tudo para vocês por dentro, para vocês verem que maravilha que é. Então, aqui eu criei alguns. Essas aqui são clientes reais, aqui a mãe criou duas crianças, né, iguais, mas esses aqui todos eu criei para mostrar para vocês, tá? Então não tem nenhuma problema aqui de confidencialidade, não. Então, gente, olha aqui. Eu pego, né, a data que eu quero analisar e já vem aqui, primeiro, esse relatório, relatório detalhado da rotina de sono. A gente já vai vir aqui, fácil para você ver a constância, né? Todos os horários que essa criança acordou. Primeira janela de sono, o horário do ritual do soneca, tempo dessa soneca, segunda janela de sono, horário do ritual, tempo da segunda soneca, janela de sono, né? Que a criança teve um dia que fez uma terceira soneca, eu coloquei aqui só para mostrar para vocês, horário do ritual noturno, horário que dormiu à noite, os despertares. Aqui vocês vão ver que eu fui adicionando funcionalidades, que aqui já tem vários insights, né? Principalmente janela de sono, os horários, claro, mas aqui vocês vão ver que, primeiro, já tem tempo total de sono noturno, tempo total de sonex, tempo total de sono de 24 horas, você já consegue ver muita coisa. Aqui também tem como que a criança estava, se a criança estava feliz, se estava triste, se estava com medo, se estava irritada, se estava brava. Ritual, como que foi esse ritual? Foi mamando no peito? Foi na mamadeira? Foi ninando no colo? Já tem aqui também. Onde que foi o local de sono dessa criança? Já tem tudo aqui, se você quiser fazer uma análise mais detalhada. Tem também o relatório completo da rotina. Esse aqui, gente, são só relatórios, nem começamos a ver as análises que já vai entregar, não. Aqui já está tudo, você já vai ver tudo organizado. Aqui é tudo que a mãe colocou lá. Então, o horário que acordou, o horário que fez refeição, a soneca, mamadeira, sonecas, como é que dormiu, né? Como é que foi o ritual, né? Então, foi aqui deitando junto, dormiu à noite, ó, dormiu aqui. E aí sempre tem a legenda para vocês, ó, no berço e na cama sozinho, estava bem, os horários dos despertares. Aqui você já consegue ver tudo que essa criança fez. Antes da gente passar para as análises, coloquei algumas novas informações aqui, como mãe, no relatório, para vocês verem todas as funcionalidades.
E como eu falei, esse foi um app criado de consultora para consultora. Então, a primeira versão, eu vi que eu ainda precisava de mais informações da mãe, coloquei essa opção, e nessa criança aqui eu não tinha colocado tudo. Então, aqui, por exemplo, é, no dia 3, ó, a mãe colocou uma observação. Neste dia, ele teve febre de 38 graus que começou à tarde. Então, você já consegue ver isso. Aqui você consegue ver como que a criança voltou a adormecer. Ó. Ela estava feliz e tranquila e adormeceu mamando no peito. Ela dormiu? Opa, ela dormiu na caminha dela, no berço ou na cama, sozinho, né? E você consegue, ao clicar aqui, colocar alguma observação que você queira salvar para você ver, né? Nos outros dias, se teve algum insight ali, não quer esquecer na hora, você já consegue salvar aqui esse comentário. Então, em uma tela, você já tem várias informações. Aqui na rotina completa também, coloquei mais algumas coisas só para vocês verem aqui que a mãe já pode colocar. Brincar ao ar livre, fonoaudióloga, né? Então, o ritual foi deitando junto, mas dormiu à noite sozinho no berço, né? E aqui também fica a observação para você saber o que aconteceu. E aqui, ó, quando a mãe coloca uma observação, fica esse quadradinho. Aí, ó, nesse dia teve febre de 38 graus, começou à tarde. Já fica aqui a observação também, para você bater o olho e conseguir ver o que está acontecendo. E agora sim, vamos para a análise. Gente, isso daqui que é o ouro desse site. Quando você clica aqui em análise padrão, ele já vai fazer todo o estudo da rotina de sono dessa criança. Então, aqui no caso do Francisco, ele tem 17 meses. Então, ele já pega aqui as médias padrões de uma criança de 13 a 18 meses e já vai te falar. Aqui, primeiro, há um resumo do que aconteceu com essa criança nesses dias. Então, teve uma média de sono noturno de 10 horas e 43 minutos, teve 2 horas e 29 minutos de soneca, teve 2,2 sonecas em média, 13 horas e 12 de sono total e 4,8 de despertar. Então, aqui você já tem uma visão geral de que aconteceu. Agora, aqui no score de consistência, você tem a comparação com o que essa criança fez e a consistência durante o dia, para você saber se tem uma variação muito grande. Então, por exemplo, o horário de acordar varia em média 27 minutos. Então, tá bom, né? Pelo que a gente aí considera ali meia hora. O horário de dormir tem uma variação média só de 18 minutos. Isso também tá ótimo, né? A mãe tem muita consistência ali no horário de dormir. A primeira janela de sono, variação de 24 minutos, ok, mas ó, a segunda já são 56 minutos, então a mãe está variando muito essa segunda janela de sono, você já vê ali que é um ponto de atenção. A terceira janela de sono também tem uma variação muito grande, a quarta não tem, porque só um dia que teve, né? 4 janelas de sono. E aqui, então primeiro você tem, ó, já tem aqui todas as médias do período, você bater o olho e ver. Aqui já, você já consegue ver como é que está a consistência dos horários dessa criança. E aqui você já tem uma análise comparativa com as médias por idade, né? Então, nessa idade, 17 meses, é esperado entre 12 horas e 30 e 14 horas de sono total. Essa criança fez 13 e 12 nesse período, então, dentro do esperado. Então, você já bate o olho, você já tem todas as informações. Sono noturno. O ideal é entre 11 e 12 horas para essa idade, fez 10 horas e 43. Está limítrofe ali, né? 17 minutos a menos. Tempo de soneca está dentro do esperado, 2 horas e meia. Tempo esperado ali nessa idade, 1 hora e meia, 2 horas e meia. Quantidade de soneca está um pouco acima, né? Está fora do esperado, porque é esperado entre 1 e 2, fez 2,2. Média de despertares esperado para essa idade é entre 0 e 2 despertares, e teve 4,8, então estava muito. E aqui já vem o que você tem que olhar, né? Você está com muita pressa, precisa saber o que eu já tenho que olhar aqui. Ponto de atenção baseado nas médias. Sono noturno está limítrofe ali com 17 minutos a menos. Quantidade de sonecas está fora do esperado com 0,2 a mais. Média de despertares fora do esperado 2,8 a mais, né? 2,8 despertares a mais. Então aqui você já tem tudo que você precisa saber sobre o sono dessa criança em relação a uma média padrão por idade. E agora vem a chave de ouro. Análise comparada à rotina que você vai definir. Primeiro, vamos ver como que a gente define essa rotina, tá?
Então, você vai vir aqui por criança, você vai escolher uma rotina base para ela. Então, aqui tá que eu escolhi para o Francisco, tá? Então, isso aqui foi uma que eu criei aqui, né? Só para a gente observar. Então, ele deveria acordar às 6h30, dormir às 19 horas, a primeira janela de 3 horas, a primeira soneca, 1 hora de duração, a segunda janela com 3h20, com 1h30 de soneca, tá? E aqui eu já tenho todos esses horários calculados. Então, se ela acordou 6h30, janela de sono 3 horas, então vai início da primeira soneca, 9h30, fim da primeira soneca, 10h30, segunda janela de sono, os horários. Então, gente, isso daqui para você printar e mandar para a mãe, essa parte aqui, já facilita muito, né, o seu trabalho, de ficar calculando a rotina. Aqui você vai calculando e já vai vendo se está dando sono noturno o tempo que você espera, o total de soneca que você quer para aquela idade, para aquela criança, o tempo total. Então, aqui você já tem no resumo, você vai colocando os dados aqui, já vai calculando, e você vai vendo. Então, aqui, vou mudar, tá? Vou pegar aqui uma rotina pré-definida aqui de média, tá? Que eu fiz aqui só para facilitar aqui, de uma criança de 3 a 18 meses, como é o caso. Então, ó, para uma criança de 3 a 18 meses, eu coloquei aqui o horário de acordar às 7, horário de dormir 19h30, coloquei a opção aqui só com uma janela de sono, né? Uma soneca só, então 5 horas de janela, da primeira janela, a soneca de 2 horas, então seria uma criança para acordar às 7 horas da manhã, fazer uma janela de sono de 5 horas, então fazer uma janela de sono, ou fazer uma soneca de 12, de meio-dia às 2, a segunda janela de sono ficaria de 5h30, dormindo às 19h30. Então, sono noturno de 11h30, 2 horas de soneca, 13h30 de total de sono, que para a idade está ok, né? Nessa idade, a gente lembra aí, tem uma transição de soneca, aqui está a opção com uma soneca só, mas se eu quiser colocar, por exemplo, duas, eu já coloco aqui, ó, de 10 a 12 meses, já tem aqui tudo pronto. E claro, gente, isso aqui tudo você pode alterar, né? Então, se eu quero aumentar ou diminuir aqui qualquer coisa, eu simplesmente vou olhar aqui o horário, pronto, vai estar tudo recalculado, né? Aqui não ficou uma boa opção, que a última janela de sono está menorzinha, mas pode ser que você pegue uma criança assim. Vou voltar aqui para 7 só para a gente fazer aqui as nossas análises, tá? Então, vou colocar aqui 12 horas de sono noturno, 2 horas de soneca e 14 horas de sono total. Acho que uma criança dessa idade está muito 12 horas de sono noturno, então eu vou colocar aqui para dormir às 20, tá? Só estou fazendo aqui de cabeça agora, tá, gente? Então, salvar a rotina básica. Claro que eu vou precisar de ver isso aqui de acordo com o que é criança, né? Mas só para vocês entenderem. Então, pronto. Agora eu volto aqui em ver relatório, já estou com minha rotina base definida e eu tenho análise da rotina base. Deixa eu colocar a data aqui que tem informativa, né, gente? Então, tem as médias do período como a outra, só que agora a gente tem score de consistência em relação à rotina que você fez. Então, o horário de acordar que eu defini lá foi 7 horas da manhã, né? Então, aqui teve um desvio médio de 37 minutos em relação ao horário que eu acordei, ali no, né, que eu tinha definido para essa criança. O horário de dormir está um desvio médio de 32 minutos. Ok. Mas, ó, a primeira janela de sono está com desvio médio de 2 horas e 52. Então, se eu estou fazendo atendimento, eu já venho perguntar para a mãe o que está acontecendo. É claro que isso aqui seria uma rotina. Depois a mãe já está testando a rotina, né? Olha, o que está acontecendo? Está tendo desvio muito grande. A primeira janela de sono, você não está conseguindo cumprir o que a gente combinou. O que está acontecendo? O que que a gente precisa de mudar? Né? Eu preciso mudar a rotina, você vai precisar de mudar alguma coisa aí na sua casa. E aí você já consegue olhar aqui tudo de forma muito simples. E aqui você consegue ver a análise comparativa, as médias, em relação à rotina que você mesmo definiu para essa criança. Então, aqui, ó, o sono total tá 12 horas a mais, né? Então, tá ok aqui. O sono noturno, 17 horas a menos, 17 minutos a menos, né? Do que eu tinha pré-definido, tá ok também. Tempo total de soneca, 29 minutos a mais, né? Então, tem um pouco mais aqui do que eu esperava para a quantidade de sonecas, os despertares. Continuo, né? E pega a média que a gente já espera. E aqui tem todos os pontos de atenção que eu tenho que ter em relação à rotina que eu defini. Então, você pode escolher, né? Tanto fazer análise em relação a uma média, o que que eu recomendo? Aqueles, né, 7 dias, normalmente, que a gente pede ali antes de você começar o atendimento. Você vai, né, a mãe vai preencher lá e vem aqui, olha, em relação à análise padrão. De resto, eu recomendo, né? Começou a rotina DEST, você coloca ali a rotina base, e aí você sempre vai comparando
né, os próximos dias em relação a essa rotina base que você criou. Então, você tem todas as informações aqui de cara. Entendeu? Quando eu falo que é um app, né, um site feito de consultora para consultora. E aqui em perfil, gente, vocês vão colocar aqui, né, seus dados, essa parte, seu nome completo é muito importante, que é assim que a mãe vai te achar, tá? Para dividir as informações com você. E aqui tem as crianças que estão vinculadas ao seu nome. Você pode desvincular, não quero mais ver aqui, já terminei o atendimento do Lucas. Posso clicar aqui, desvincular, ele para de aparecer para mim. Agora, só vai aparecer de novo se essa mãe novamente te colocar como consultora dessa criança. Vocês vão ver quando eu mostrar ali o perfil da mãe. E aqui tem um histórico, né? Se você tiver desvinculado, vai aparecer o histórico ali. E essa criança já foi vinculada a você e não está mais. E aqui, normal, né? Gerenciar conta, gerenciar a assinatura do seu plano. Então, agora, vamos ver como é para a mãe preencher essa rotina. Tá? Então, aqui, de novo, um perfil teste que eu fiz. Então, aqui, essa mãe aqui tem todos esses filhos, tá? Foi que eu criei só para eu fazer o teste. Então, gente, primeiro a mãe vai no registro, ela já vai preencher ali o nome, depois ela vem aqui no perfil, coloca a data de nascimento dela, faixa de renda familiar, salva os dados e o principal. Ela vai vir aqui adicionar filho, colocar o nome completo, data de nascimento, e aí vai criar aqui. E aí ela escolhe a quais profissionais ela quer vincular aquela criança. Então, aqui, por exemplo, eu poderia desvincular aqui, né, do meu nome, e aí a mãe vai vir aqui, então, selecionar a consultora que ela quer. E é assim que essa criança fica vinculada a você. Tá? Então, aqui, ó, ao confirmar, o profissional terá acesso aos seguintes dados: seu nome completo do seu filho, data de nascimento e todas as informações da rotina inserida. Então, confirmar e vincular. Isso aqui pela Lei de Proteção Geral de Proteção de Dados, tá? E aí, pronto. Isso aqui está feito, a mãe pode aqui alterar alguma questão, né? Digitou errado algum dado, e começa a registrar. Então, vamos lá para o Francisco de novo. Ela vai vir aqui, sempre vai dar a data atual, e ela começa a anotar toda a rotina. Então, ela vai colocar o horário que essa criança cortou, vai adicionar soneca, se tiver feito soneca. Como é que foi? Ou não só o horário do ritual, mas como que foi esse ritual, como eu já mostrei para vocês. E o horário de início da soneca, fim da soneca, o humor da soneca, né? Ali, principalmente no ritual. O local que essa criança fez a soneca, então foi no berço, foi no colo, foi na cama compartilhada, foi no carrinho no carro. O sono noturno vai ter, né, os mesmos dados aqui, como foi feito esse ritual, o horário que começou a dormir, o local de sono noturno, se tiver despertar, o horário do início do despertar, do fim do despertar, como que essa criança voltou a dormir, né? E aí você vai adicionar quanto despertar dessa criança tiver, alimentação, então os horários, café da manhã, almoço, jantar, fruta, lanche. Vou até colocar aqui a amamentação, né? Agora que eu vi que eu esqueci, faz tempo que eu não estou atendendo criança, mas quando vocês forem acessar, já vai ter a opção ali de refeição com amamentação. A atividade aqui, ó, eu coloquei algumas pré-definidas: brincar, brincar ao ar livre, tela, escola, creche, shopping, praia, cachoeira, visitar pessoas, receber visitas. E aqui tem outros. Então, teve natação, futebol, fonoaudióloga, a mãe coloca aqui o nome e vai aparecer lá no, é, no relatório completo já certinho para você. E a observação vai colocar aqui. Então, só para vocês terem uma ideia, a visualização da mãe aqui de um dia que ela fez, né? Já todas as anotações. Claro que ela pode voltar e alterar qualquer informação, às vezes depois ela viu que mudou, né? Então, aqui, ó, não colocou o tipo de ritual, pode colocar agora. Então, aqui, né? Estou selecionando aqui alguns aleatórios, tá, gente? Só para vocês verem. Então, aqui, ó, o despertar, o horário, como é que foi, como é que voltou a dormir, o humor dessa criança, a alimentação, as atividades, né? E a observação, e ela vai salvar aqui. E pronto, vai tudo. A mãe já vai ter acesso a dois relatórios, tá? Então, aqui, voltar, ela vai para o dashboard dela. Então, ela já consegue ver tanto aquele relatório de rotina de sono, vocês também têm acesso, né? Então, aqui a mãe já consegue ver a janela de sono, a hora, né? E todos os cálculos, como eu já mostrei para vocês. Por que que eu deixei isso aqui para a mãe? Tá? Eu acho interessante,
porque ela mesma já pode ver ali alguma inconsistência que ela está tendo e conseguir alterar durante o próprio atendimento, né? Ali, se você não faz o acompanhamento diário, a mãe aqui, entre uma semana e outra, entre os atendimentos, ela mesma já consegue ver, nossa, estou precisando de melhorar aqui a janela um e a rotina completa, né? Como eu falei para vocês, isso aqui é fonoaudióloga, mamadeira, como é que os horários das refeições. E lá, não sei se vocês perceberam, eu coloquei as refeições em horários errados. Coloquei primeiro o almoço e depois a fruta. E aqui corrigiu, sempre aqui vai ficar os horários certinhos, né? E as observações da mãe aqui referente a cada dia, né? E aqui ela clicando também, ela consegue alterar. Gente, entendeu como que é fácil, tanto para a mãe quanto para vocês? Eu pensei muito. E claro, gente, qualquer ideia que vocês tiverem, vocês podem me mandar. A ideia é que seja um site de consultora para consultora de um lado e outro. Então, Priscila, estou com dúvida, me manda e-mail. Priscila, tive uma ideia, acho que seria interessante adicionar. Por exemplo, aquela observação foi uma mãe que eu estava em atendimento, ela estava preenchendo, falou, Priscila, eu estou precisando de pôr uma observação, você coloca esse campo para mim? Fui lá e coloquei, achei ótima ideia e mantive para todo mundo. E qual site que vocês devem mandar para a mãe? Você já vai mandar para ela, né? Falar, olha, estamos aqui começando, né, o atendimento. Você já manda aqui esse link, né, da página de registro para ela. Ela vai preencher aqui, aceitar, registrar as contas e vai fazer o login, tá? Por que que eu estou falando isso? Gente, a página principal já é a página de venda da consultora. Aí vai a seu critério. A mãe, fazendo o registro ali, quando ela faz o logout, ela volta para a página de login. Essa aqui só quem digitar epsonacolhedor.com.br tem acesso. E aqui eu falo todas as funcionalidades. Aí vai de você querer ou não que a mãe saiba tudo que você contratou, tudo que esse app faz. Tá? E aqui já dei um spoiler do preço para vocês, mas claro que tem promoção aqui para vocês. Então, vamos voltar ali para a apresentação. Então, gente, é isso. Vocês viram que o app é transformar dados em insights de forma rápida, relatório pronto em segundos, sem planilha, acabou o cálculo manual, mais tempo para suas clientes, né? Você vai ter realmente tempo para fazer as análises que você precisa de atendimento. Então, como funciona? Vocês viram aí que é muito simples. Você vai criar sua conta, vai compartilhar o link da página de registro com a mãe, ela vai criar a conta dela, ela vai registrar e você já vai ter acesso a todos os relatórios de forma automática. E qual que vai ser o impacto real aí no seu trabalho? Gente, porque antes, às vezes, você ficava 5 horas por semana fazendo, em 20 minutos, você já vai conseguir analisar ali todos os clientes. É bater o olho. Você viu, bater o olho já tem todas as informações. E aí é pensar em estratégia, né? Parou aquela questão de ficar digitando, calculando. Não, você já vai para criar a estratégia, né? Então, pode ser até 4 horas e 40 de economia aí na sua semana, de tempo de economia na sua semana, né? Que vão significar mais clientes ou mais tempo para você, né? Você pode aí ter 3 novos clientes com essas 5 horas livres, né? Pode aí fazer uma renda extra de 1.500 a 2.000 por semana, né? Ou optar por qualidade de vida, né? Tem para estudar, estar com a sua família, cuidar de você. E, gente, o que você recebe com a assinatura do Acalme Mais? Porque tudo aquilo é para quem tem o acesso premium, claro, né? Senão vocês não vão conseguir ver os dados das mãos. Então, o que você vai receber? Clientes ilimitados. Então, se você atende 10 clientes por mês ou por semana, você vai poder ali colocar toda, a mãe vai lhe querer quantas crianças, vincular quantas crianças quiser ao seu perfil. O preço é único. Acesso aos 4 relatórios completos que eu mostrei, os 2 de análise e os 2 relatórios, um de sono e o outro completo. Né? Cálculos automáticos, precisão absoluta sem trabalho manual, todos os cálculos feitos instantaneamente. Dados em tempo real, a mãe registrou, aparece já para você no relatório. Então, se você quiser fazer um relatório ali minuto a minuto, né, assim, diário, a mãe coloca alguma coisa, você já olha, você tem essa opção. Exportação para PDF, né? Não mostrei isso para vocês, mas todos os relatórios são exportáveis para PDF. Dashboard profissional, como vocês viram, né? Com acesso a todas aquelas dados que vocês podem compartilhar em atendimento com a mãe, né? Para a mãe ali
ver de forma visual, principalmente aqueles scores de consistência, para ela entender o que que ela precisa de mudar. Suporte por e-mail, para tirar dúvidas, receber ajuda sempre que precisar, dar sugestões. Gente, e é um investimento inteligente. Olha, são R$ 89,90 por mês para você ter isso para todos os seus clientes. Como eu falei, são clientes ilimitados. Você pode baixar quantos relatórios você quiser, exportar quantas vezes você quiser o relatório em uma única assinatura. Gente, colocando em perspectiva aí, a gente cobra em média, né, 1.000, 1.500 por cliente, né, por mês, né, o meu são, hoje eu cobro R$ 2.500. Com esse app eu consegui baixar um pouco o meu preço para atrair mais pessoas, porque agora eu trabalho muito menos horas, né, eu saí do meu atendimento, estava R$ 3.000, eu voltei para 2.500, né, 2.497. Mas é só R$ 89,90. Então, um cliente ativo já está pagando aí meses e meses da sua assinatura. Então, você recupera seu cliente com todo o seu investimento com um cliente novo e aí por mais de um ano, né? Dependendo aí, claro, do que você cobrar, né? Às vezes um cliente já cobre sua assinatura aí anual, tá? E, gente, só nesse mês, tá? Só para quem assinar. Até 30 de novembro, estava pensando que esse novembro tem 30 a 31 dias, até dia 30 de novembro vai ter 50% off no primeiro mês, tá? Então, o preço normal vai ser 89, é R$ 89,90, mas hoje, se você fizer essa assinatura até 30 de novembro, seu primeiro mês vai sair só por R$ 44,95 com todas as funcionalidades, tá? Depois do primeiro mês, volta ao preço de R$ 89,90 por mês. E você pode cancelar a qualquer momento, sem multa ou complicação, tá? Então, gente, por menos de R$ 45, menos de um lanche no McDonald's, você vai estar transformando aí com- a sua consultoria. Como você vai cadastrar, tá? Clicando no link do app, tá aqui embaixo desse videozinho, você tem acesso ao link de registro, você vai criar a sua conta, usar o cupom AMIGA, tá? Porque esse vídeo aqui está sendo mostrado para as minhas amigas, para quem é amiga de pessoas que são meus amigos, então realmente no início não está tendo divulgação paga ainda, por isso que está tendo esse cupom amiga, que é para a gente ter aí um relacionamento, né, forte já desde o início. 50% de desconto no primeiro mês, acesso imediato, tá? Você pode fazer isso agora. Priscila, se eu não gostar, reembolso integral em 7 dias, sem perguntas, sem justificativas. Claro, gostaria muito de saber, né, por que que você desistiu, mas se você não quiser me contar, tá tudo certo. Não tem risco, tá? Quantos clientes eu posso gerenciar? Lembrando, ilimitado. A mãe pagar algo? Não, para a mãe é totalmente gratuito, tá, gente? Vai pagar a consultora, que é a profissional. Como compartilha com a mãe? Como eu já mostrei para você, você gera um link da página de registro ali, compartilha com a mãe no WhatsApp ou no e-mail dela. Ela clica, cadastra gratuitamente, vincula a criança à sua conta e começa a colocar a rotina lá para você. Então, compare esse antes e depois, gente. Antes, né? Antes de ter esse app, 5 horas de análise por semana, planilhas confusas e desorganizadas, né, gente? Quem já não se perdeu ali no meio daquele tanto de papel de rotina que a mãe mandou? A gente fica imprimindo, fica passando por computador. É muito chato. Perda de padrões importantes, né? Às vezes você não consegue ver ali um período longo, conseguir observar a constância, a consistência da mãe. Impossível mostrar o progresso visual, relatórios amadores, exaustão constante, limite de 5 a 7 clientes por semana. Depois, com a Calme Mais, 20 minutos de análise por cliente. Isso aqui eu estou falando, né, gente, é quase o atendimento inteiro, porque vocês viram ali. É olhar e ver, e aí já começar a pensar na estratégia para esse cliente. Dashboard profissional organizado, cálculos automáticos 100% precisos, identificação automática de padrões, né, como vocês viram ali, os códigos de consistência, as médias, o que que você precisa de olhar, gráficos visuais de progresso, relatórios dignos de uma clínica profissional, tranquilidade e eficiência, e a capacidade, né, que eu coloquei uma estimativa, claro, né, gente? Mas aí eu tenho, às vezes, 3 clientes a mais por semana, você consegue colocar na sua agenda, que você não vai passar tanto tempo digitalizando essa rotina. E a diferença, gente, não é só nessas horas economizadas, é realmente na qualidade do seu trabalho, né? Na sua saúde mental, de saber que vai ser só abrir o app e vai estar tudo ali. Chega de ficar
catando aonde você vai achar as informações daquela cliente, né? E a percepção também que os clientes têm de você, né? Fica muito mais profissional. Então, eu estou aqui para ajudar vocês, tá? Ah, vai ter esse cupom Black também, mas o do amiga que ele tem mais desconto do que o Black, tá? Clica aqui no link de cadastro que está aqui embaixo. Você já pode começar a transformar a sua consultoria hoje. Foi um prazer ter você aqui nesse vídeo comigo. E, gente, realmente, eu fiz esse app porque eu acredito que você merece ferramentas que facilitam o trabalho. Eu fiz esse app para mim, e aí quando eu vi, gente, isso vai ajudar tanto, tanto, né? Pode ajudar tantas outras consultoras que eu decidi abrir aí para vocês. Eu quero facilitar seu trabalho, não complicar. Então, vamos transformar o sono infantil juntas? Tchauzinho.